Esses são 9 passos fundamentais que eu usaria se estivesse começando a aprender inglês agora. E eu afirmo com tranquilidade que eles trarão muito resultado para sua evolução no inglês por um simples motivo. Eu fiz esses 9 passos de forma inconsciente, né? Porque eu não sabia direito o que eu tava fazendo, mas deu resultado. E não só deu resultado para mim, como também para vários dos meus alunos. E não só para mim estudando inglês e para os meus alunos aprendendo inglês, mas também para mim hoje que estou aprendendo espanhol. Sim, eu estou aprendendo e praticando muitíssimo espanhol. Então você já aproveita e faz o quê? Se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha e também ative o sino de notificações para você não perder nenhuma novidade aqui no canal. E claro, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários. Agora sim, vamos lá. Primeiro passo. Se hoje fosse meu primeiro dia estudando inglês, sabe o que eu ia fazer? Eu focaria no vocabulário do dia a dia. Eu começaria ampliando o meu vocabulário. E por um simples motivo. Sem palavras, não tem nem como formar frases. Então, primeiro, palavras. E a dica que eu vou te passar, como que você vai desenvolver esse vocabulário, é a partir do mecanismo 360, que eu dei esse nome pra ele. Mas é muito simples. É só pra você olhar ao seu redor de forma 360, observar a sua realidade, o seu dia a dia, os objetos que você encontra e as ações que você realiza com esses objetos. Porque a realidade é que todo momento é um momento para aprender e desenvolver o seu inglês. E você pode aplicar isso em todos os lugares. Na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, no metrô, no restaurante, na farmácia, na rua, na sua vizinha. Sei lá por que eu falei vizinha, mas em todo lugar. É simples assim, uma pesquisada rápida nos seus dicionários favoritos e problema resolvido. E se você focar nisso, ao invés de focar na baleia azul, se é que você entende do que eu estou falando, o seu inglês vai disparar. Nossa, né? Vixe. Ok, queridos, lembrem-se, aqui nós estamos trabalhando com inglês de verdade, do dia a dia, da vida real. Então, preste atenção no seu vocabulário e olhe ao seu redor. Número 2. Se eu estivesse começando agora minha jornada rumo à fluência no inglês, eu observaria os padrões. Observem os padrões. Por que será que as perguntas sempre começam com do aqui? Interessante, essa palavra e essa palavra terminam com ed, e essa aqui com ng e essa aqui também. É muito importante você focar nesses padrões que você encontra na língua. E existem 2 padrões em específico que eu vou falar aqui que é muito importante de você prestar atenção, que é o começo e o final das palavras. Então nós temos os sufixos e os prefixos. E o segundo padrão para prestar atenção é em relação à estrutura da frase. Então, não só as palavras, mas também em relação à estrutura. Observe os padrões. Número 3, essa aqui tem muita gente que não presta atenção. Tem muita gente que deixa se passar e nem tchum. E aí o que acontece? Elas acabam perdendo as palavras mais importantes daquele momento de estudo. Se eu estivesse começando a estudar inglês hoje, eu destacaria as novidades e as dificuldades. Sim, eu tô falando pra você usar marca-texto, caneta colorida, lápis, o que for. Fazer o underline, a circle, whatever. O que que... Ai, gente, deixa eu... tá aqui meu caderno, olha só, tá aqui meu caderno. Na verdade, tem 2 cadernos, né? Deixa eu pegar aqui, vou mostrar, vai ser um exposed do meu caderno, porque eu quero mostrar que I practice what I preach. Come on, somebody. Olha, meu caderno de espanhol, tá, amores? Deixa eu pegar aqui um exemplinho pra vocês do que eu estou hablando, porque eu estou hablando muitíssimo. Nesse momento aqui, eu tava estudando algumas diferenças da conjugação, que era uma dúvida que eu tava em espanhol. Eu coloquei em verde o que se repete e vermelho o diferente. Mas uma outra coisa que eu faço, no meu caderno, por exemplo, eu gosto de circular em roxo aquilo que é o objetivo principal que eu tô estudando, ou que é novidade, ou expressões, por exemplo. Não importa a cor e nem o formato, nem como você tá fazendo a sua anotação. O importante tem que destacar o que é importante destacar. Porque não é tudo que você vai ter dificuldade, não são todas as palavras que você vai ter dificuldade em memorizar. Serão palavras específicas. Então, circule, marque, de alguma forma, deixe ali sinalizado que essa palavra é importante de você prestar atenção. Porque na hora que eu for começar os meus estudos, eu vou aqui abrir meu caderno e eu vou dar uma olhada, eu só vou bater o olho nas coisas que eu fiz. A gente vai falar mais sobre esse processo de revisão no final, fica aí, que é uma das dicas. Na hora que eu olhar as palavras que eu marquei, aquilo ali já vai me dar um gatilho pra eu começar a praticar. Inclusive, eu não sei se você já percebeu isso, mas você lembra até em qual folha, em qual lugar da página aquela palavra está. Sendo em inglês ou qualquer idioma ou qualquer outro assunto. Quando você faz uma marcação, você tem até essa memória na sua mente. Então fica mais fácil de atrair o seu olhar e guiar os seus estudos também. E uma dica muito importante. Muitas pessoas me perguntam sobre a eficácia, o que eu acho de flashcards. E a realidade é que eu acho que a gente tem como simplificar as coisas um pouquinho mais. E o que eu quero dizer com isso? Se você fizer esse exercício de circular ou marcar, sublinhar as palavras mais difíceis ou novas para você, você pode, ao final do seu estudo, pegar um post-it, anotar
3 palavras e colocar atrás do seu celular, sabe, na capinha? E por que eu tô falando isso? Porque ao longo do dia você sempre vai estar com o seu celular. É difícil você ir até no banheiro fazer xixi ou na cozinha pegar água sem o seu celular. Você vai estar com aquelas 3 palavras ali. Então, é sempre uma oportunidade pra você lembrar de quais são aquelas 3 palavras sem olhar e, caso você precise, você olha, mas o mais importante é você criar frases a partir daquilo. É muito legal, muito prático e você não fica neurado em tentar lembrar, tipo, meu Deus, eu já aprendi 50 mil palavras, eu tenho que decorar todas. Não, você não vai aprender todas as palavras assim de uma vez. Tem aquelas que a gente usa mais, que nós temos que focar mais, dar mais atenção, praticar mais, e aquelas que a gente usa menos. Mas como eu tô falando, a gente tá no básico aqui, então a gente tem que focar mais nas palavras que a gente usa com mais frequência. Por exemplo, em espanhol eu tive que fazer isso com a palavra mandado, que é tipo tarefas, responsabilidades, atividades que a gente faz no dia a dia, compromisso. E eu fui lá, coloquei no post-it, coloquei no meu celular e durante o dia eu ficava me lembrando e praticando fora do meu horário de estudo. Olha que maravilha. No outro dia, será que eu tive dúvida com essa palavra? Não. E isso tem tudo a ver com a próxima dica. Dica número 4. Uma coisa eu te afirmo. Se você não está fazendo isso, você não está estudando inglês direito. Será que você está respondendo às suas dúvidas? Pois é, isso é o que eu faria se eu estivesse começando a estudar inglês agora. Responderia as minhas dúvidas. Às vezes a gente fica tão focado em saber qual que é o melhor aplicativo, a melhor técnica, o melhor isso, o melhor aquilo, e a gente esquece do básico. Tá com dúvida? Tem que responder? Uai. Tem que responder. E olha só que loucura, às vezes a gente fica tão focado em aprender o que é mais difícil, os tempos verbais mais complexos e tal, não sei o que, a gente tá adicionando mais peso nas nossas costas, sendo que não. Aquele pequeno pezinho que já tá nas suas costas já tá pesado, então é ele que a gente tem que focar, é nele que a gente tem que responder. Não tenta adicionar mais carga nas costas, não. O negócio é tirar. E pra isso tem que responder as dúvidas. Por exemplo, dúvidas que talvez você tenha. Como usar in, on, at? Qual que é a diferença de pronúncia de to e to? Eu sempre confundo na hora de montar frases quando usar o it's, o it is, ou it's tudo junto, ou só o is. Também não sei a diferença de do e does, e o verbo to be ainda é um pesadelo. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que usar esse canal aqui como fonte de pesquisa. Então, o que você vai fazer? Quando você tiver uma dúvida, você vai entrar no YouTube e vai colocar Camille Vilela, e na sequência vai colocar o tema que você tá com dificuldade. Eu tenho certeza que vai aparecer uma aula para responder a sua dúvida. Agora, caso não apareça, você pode deixar aqui no comentário dessa aula, porque eu não sei se você sabe, mas nesse canal, o seu comentário vira aula. Então, não se esqueça, deixa o seu comentário aí. E outra dica é, claro, use a inteligência artificial ao seu favor. Não tenha medo de usar o ChatGPT para estudar inglês. Não tenha medo de fazer pesquisas. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo os meus dicionários favoritos que eu tenho certeza que vão ser muito úteis para você. E outras aulas também relacionadas com as dicas que eu tô dando aqui, ok? E uma terceira dica aqui nesse tópico ainda, que é use pelo menos, tenha pelo menos 3 fontes de pesquisa, tá bom? 3 dicionários, porque às vezes quando você pesquisa em um, fica meio estranho, você fala, nossa, eu nunca vi esse termo antes, será que é isso mesmo? Aí você coloca no segundo, aí você dá uma compensada, vê, analisa, e às vezes você precisa de um terceiro, tá bom? Então assim você sempre vai ter muito mais confiança e segurança pra usar aquilo que você pesquisa. Todo um processo científico. Brincadeira, só pesquisa mesmo. Dica número 5. Bom, em relação à frequência dos estudos, eu aposto que você já ouviu de tudo. De tudo. Mas eu, se estivesse começando a estudar inglês hoje, estudaria inglês todos os dias. E não só estudaria, como estou estudando espanhol todos os dias. Eu estou numa atividade, num desafio com os meus alunos de estudar o idioma, eles inglês, eu espanhol, todos os dias, por 30 dias. Estamos aqui, galera, no dia 16, tá? Firmes e fortes. Cada dia sentindo mais prazer no estudo. Mas sabe por que eu me esforçaria a estudar inglês todos os dias? Por um simples motivo. A gente tem que tratar o inglês como a gente trata outros objetivos que nós temos na nossa vida. Porque se eu fizer dieta somente uma vez na semana, será que eu vou ter a qualidade de vida que eu espero? Eu acho que não. E se eu fosse malhar só uma vez por semana, mas eu quero ter aquele shape e tal, que não sei o quê, vai dar certo? Não. E se eu quiser passar num vestibular ou em um concurso, será que estudar uma vez por semana dá certo? Bom, você até pode fazer isso, mas eu tenho certeza que você não vai ter o resultado que você quer. Então, assim, poder você pode, mas precisamos estar cientes das nossas expectativas. E lembrando que o inglês não é simplesmente sobre o estudo, é sobre a prática, gente. E a prática no inglês, ela não é só algo físico, né? Porque nós temos toda a parte da fala e tudo mais, mas também na nossa mente. E é um exercício contínuo de realmente praticar as 4 habilidades, de pesquisar e tudo mais. É tanta coisa que a gente tem para aprender, então por que não dividir isso em pequenas pílulas, pequenas porções? Fica muito mais digestível, mais palatável. E outra questão, se você deixa para estudar uma vez por semana, você já parou para pensar na pressão que você vai ter de estudar inglês nesse dia? E aí, nesse caso, o inglês vai virar o quê?
um fardo ao invés de ser prazeroso e de você ter orgulho da sua evolução, porque um pouquinho a cada dia é muito melhor do que colocar a expectativa em um dia só, ou 2 dias. E se acontecer alguma emergência, alguma urgência, se alguém precisar de você, são 14 dias de diferença, porque se a gente carrega um tijolo por dia, a gente vai construindo constantemente. Agora, tentar carregar 200 tijolos de uma vez, boa sorte com isso. E claro, né, gente, a minha dica principal é você selecionar um tempo dentro da sua rotina que seja realista. Eu sempre dou a sugestão de 30 minutos, porque em 30 minutos dá pra gente praticar bastante e geralmente quando a gente encontra 30 minutos, a gente encontra até mais tempo do que a gente achou que nós teríamos. E é super positivo, porque primeiro, você coloca uma meta que você cumpre e você fica feliz de ter estudado inglês naquele dia. E segundo, assim como eu falei, você pode até estudar mais do que você tinha planejado. Então é tipo assim, um double check, uma dose dupla, um expresso duplo. Um expresso duplo, um cafezinho ali, entendeu? Quer sensação melhor do que essa? Não tem. E assim como na dieta e nos exercícios, nós estamos aqui buscando a evolução e não a perfeição. Então é claro que você não vai ignorar o resto da sua vida e só ficar estudando inglês, que nem um robô. Agora é só inglês, que se exploda o resto. Não. E sim, gente, eu sei que aqui nesse canal nós temos pessoas que têm realidades completamente diferentes. O meu ponto aqui é pra você se esforçar a encontrar algum tempinho. Por mais que seja 10 minutos, por mais que seja 15 minutos, é melhor isso do que nada. E é melhor isso do que colocar a expectativa de ter um dia específico para estudar por 2 horas seguidas, sendo que a gente sabe que na realidade isso não é praticável. Pé no chão, meu povo, pé no chão. Todos os dias um pouquinho, vamos evoluindo 1%, e esse 1% vai virando uns juros compostos do processo de aprendizagem de inglês, e quando você vê, você tá aprendendo muito mais do que você achou que você aprenderia. É sobre isso. Claro que nesse seu tempo de estudo diário, não adianta estudar qualquer coisa em inglês não serve. Portanto, dica número 6. Eu só começaria a estudar inglês com um planejamento, com um cronograma. Tanto em relação aos assuntos que você vai estudar, mas também as 4 habilidades. Então, dica. Separe um dia, pode ser domingo, por exemplo, que geralmente as pessoas têm mais tempo. Separe esse dia para organizar os seus estudos. Veja quais são os assuntos que você quer estudar ao longo da semana e como que você vai dividir as 4 habilidades. E aí sim, primeiro, você pode listar os assuntos, separar os materiais, os links e definir seus objetivos, mas também lembre-se que a gente tem uma forma certa de praticar as 4 habilidades. Sempre tem que vir o input antes do output, ou seja, nós sempre temos que receber, consumir em inglês, seja através da escuta ou da leitura, para então nos expressarmos, né, através da fala e também através da escrita. Eu quero que você pense nos seus estudos de inglês como numa xícara com água ou um copo de água. Tem como eu beber se esse copo estiver vazio? Não tem, então a gente tem que encher esse copo primeiro. Encher é o input, beber é o output. Porque se a gente investe esses papéis, provavelmente você vai ficar super frustrada achando que o problema é você, que você não consegue formar frase em inglês, que você não lembra do que você aprende, sendo que o copo tá vazio. E detalhe, vale mais a pena você organizar os seus estudos do que estudar qualquer coisa, tá? Então você fala assim, meu Deus, hoje eu só tenho 10 minutos pra estudar. Organize seus estudos de amanhã, porque isso vai valer mais a pena do que você abrir a internet e assistir qualquer coisa, e isso remete também à próxima dica. Tá começando a estudar inglês hoje? Bom, eu no seu lugar não estudaria questões gramaticais que eu ainda não cheguei a ter dúvida. É isso mesmo que você ouviu. Não vale a pena assistir, consumir ou até mesmo estudar conteúdos que não são do seu nível ainda. Digo isso porque na maioria das vezes você vai querer abrir seu caderno de inglês, fazer um monte de anotação, mas na prática aquilo ainda não é útil para você. Antes de chegar na Bhaskara, tem a matemática mais simples, tem os fundamentos da matemática ali pra gente trabalhar. É sua dúvida? Show! Vai lá, estuda, se dedica, faça suas anotações e pratique. Agora, não é sua dúvida? Você ainda não viu esse assunto? Daí eu acho que não vale tanto a pena assistir. Porque, gente, nosso tempo é tão escasso e eu tenho certeza que eu, você, todo mundo sempre reclama que não tem tempo pra estudar inglês. Então, por que usar o nosso tempo desse jeito? E mais uma vez, se você não seguir essa dica que eu tô falando, muito provavelmente você vai se sentir frustrado, inseguro, achando que você sabe pouquíssimo ou achando que você é incapaz de aprender simplesmente porque você ainda não tá no momento daquele assunto. Acreditem em mim, I've been there many times. Agora, olha, papo sério, a gente tá chegando nas últimas dicas, então vamos focar aqui. Se você não está fazendo isso, muito provavelmente você até pode evoluir no inglês, mas você não irá tirar os olhos do papel. Você não irá desgrudar do papel e sempre dependerá do papel e caneta para criar as suas frases. Portanto, preste atenção e não inverta essa ordem. Se eu estivesse iniciando os meus estudos de inglês, hoje, eu sempre praticaria a fala antes da escrita. Sempre. Lembrando, né? Todas essas dicas que eu tô falando aqui, gente, eu faço tudo com espanhol. E minha dica aqui é, aplique a regra de 3. E não é a regra de 3 de matemática, tá? É a regra de 3 que eu criei, que é, tudo que você for fazer em relação ao inglês, faça 3 vezes. Escutou? Repita 3 vezes. Falou? Fale 3 vezes. Leu? Leia 3 vezes. Escreveu?
escreva 3 vezes. Apesar de que a escrita talvez seja a habilidade que você sinta menos a necessidade de escrever 3 vezes, mas mesmo assim, 3 vezes. Porque é assim que você vai construir a sua confiança no inglês, é assim que você vai acessar as palavras que você sabe, você vai se esforçar a lembrar daquilo que você tá aprendendo. E eu não sei se você conhece, mas essa também é a técnica de lembrar, que sim, é uma técnica, e apesar do nome simples, ela tem um resultado muito eficaz. Um resultado excepcional. Então, não inverta isso. Primeiro nós falamos e repetimos pelo menos 3 vezes antes de escrever. Você não precisa ficar preso no papel e caneta. E eu falo de um ponto de vista de experiência, gente. Eu não conseguia formar frase em inglês se eu não anotasse antes. Mas a gente tem que mudar esse jogo, na verdade. Mais uma vez, é preciso, é necessário fazer anotações, mas não é a primeira coisa que a gente faz. E por último, mas não menos importante, nossa dica 9 é: ler não é revisar. Lembre-se disso com muito amor, muito carinho. Você vai lembrar desse vídeo aqui, ó. Ler não é revisar. E você pode usar isso em qualquer outra coisa que você esteja estudando, mas principalmente em relação aos seus estudos de idioma. Não adianta você pegar aqui, ó, o seu caderno, sair lendo, tal. Beleza, revisei. Não, você tem que ler o seu caderno, você vai pegar as marcações que você fez, lembra que a gente falou no começo? Você vai pegar as marcações que você fez e você vai praticar em cima delas. Isso é revisar. Só ler, ficar ali no silêncio? Não. E lembre-se disso, tá? Nesse processo, na revisão, a gente precisa pensar. Existe um esforço. Então, a minha dica para você fazer esse exercício de aplicar a técnica de lembrar é você só ter o tema que você estudou no dia anterior. Então, vamos imaginar que você estudou sobre horas. Então, ao invés de ler o seu caderno sobre como falar sobre horas, você tem que se esforçar a pensar quais são as formas que eu tenho de falar sobre horas em inglês. Quais são as variações, quais que foram as minhas dificuldades. Isso é melhor do que só simplesmente ler o seu caderno. Então, um pequeno wrap-up. Se eu estivesse começando a estudar inglês hoje, eu primeiro começaria ampliando o meu vocabulário. Segundo, ficaria muito atenta a padrões, tanto em relação às palavras quanto em relação às frases. Número 3, usaria o meu caderno de forma muito estratégica e destacaria as novidades e as minhas dificuldades. Número 4, eu sempre anotaria as minhas dúvidas mesmo que durante os estudos para resolvê-las no final do meu dia de estudo ou no próximo dia, logo no começo. Número 5, eu me esforçaria a estudar inglês todos os dias, porque é muito melhor subir um degrau por vez do que carregar, igual a gente falou, 50 mil tijolos nas costas. Dica número 6, eu começaria sempre meu estudo com planejamento, sabendo o que eu vou estudar. Número 7, eu não procuraria e não assistiria a assuntos gramaticais que eu ainda não estou pronta, que não é para o meu nível. Isso pode mais gerar dúvida e frustração do que qualquer outra coisa. Número 8, eu sempre praticaria a fala antes da escrita, ali focando em repetir pelo menos 3 vezes antes de escrever. E número 9, ao revisar os meus estudos, eu sempre iria para a prática, aplicando a técnica de lembrar. Isso sim é muito melhor do que só ler o nosso caderno. Maravilha, guys! Se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, ativar o sino de notificações para sempre receber as novidades aqui do canal. E claro, compartilhe esse vídeo. Você pensou em alguém durante a aula de hoje? Tem algum amigo, amiga que tá estudando inglês que você acha que vai ser super beneficiado através dessa aula? Então já aperta aí na setinha e já encaminha, né? E assim como eu falei, se você tem alguma dúvida de inglês e quer que eu faça uma aula sobre alguma coisa, deixa o seu comentário. Guys, thank you so much for being here with me today, and I hope to see you on the next one. Bye! Com raiva. Minha mão aqui tá batendo negócio.